Ora, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa de saúde. No episódio de hoje vamos falar de dor ciática. Pode ser muito incapacitante e causar muito sofrimento, mas há formas de prevenir esta dor e também tratamentos eficazes. Vamos saber como com o Dr. Sérgio Pita, médico ortopedista, que depois ouvirá as suas questões sobre este assunto ou também a especialidade ortopedia. Em seguida vamos explorar a acne, um problema de pele comum, muitas vezes desvalorizado, e vamos aqui também em direto partilhar dicas eficazes para controlo e prevenção deste problema de pele. Damos nessa altura as boas-vindas à doutora Sofia Batista, médica de Medicina Geral e Familiar, que nos vai contar tudo também sobre acne e depois ouvir as suas questões relacionadas então com Medicina Geral e Familiar. Para participar e juntar-se a nós no programa de hoje, deve marcar o número de telefone 22-508-3297 ou partilhar toda esta informação por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje, aqui no Porto Canal. Muito boa tarde, seja bem-vindo novamente ao programa Consultório. Já sabe que aqui falamos de saúde e bem-estar. Todos os dias recebemos médicos especialistas prontos a nos ajudar a falar de vários temas e que depois estão disponíveis também para ouvir as suas questões por telefone, também por escrito. Ora, para participar deve já marcar o número de telefone 22-508-3297. Tem que se inscrever e depois poder então partilhar connosco aqui a sua questão em direto, mas tem também à sua disposição o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Por escrito deve enviar a sua questão, o seu caso, o seu testemunho também. E hoje pode esclarecer todas as suas dúvidas, as suas questões relacionadas com acne, no último segmento do programa de hoje, e também esclarecer questões relacionadas com Medicina Geral e Familiar. Vamos nessa altura receber a doutora Sofia Batista, médica de família. Para já vamos falar de dor ciática, portanto podem encaixar as suas questões neste tema ou também na especialidade ortopedia. Seguimos à conversa com o Dr. Sérgio Pita, médico ortopedista com diferenciação na coluna no Grupo Trofa Saúde, Hospital de Gaia Ovar e São João da Madeira, a quem muito agradeço por estar connosco. Muito obrigada, Sr. Doutor. Agradeço eu também o convite. É um gosto recebê-lo neste programa. Muito obrigada. Sr. Doutor, de facto, muitas pessoas lá em casa que nos estão a acompanhar vão se identificar com este assunto e, acima de tudo, com esta dor ciática que tantas vezes é uma dor incapacitante. O que é a dor ciática? Dor ciática. Antes de mais, a dor ciática é um sintoma, não é um diagnóstico. Temos doentes que às vezes confundem um bocado esta questão. Mas é um sintoma, é uma dor sentida no trajeto do nervo ciático. O nervo ciático é o maior nervo do corpo humano e é uma dor normalmente sentida na região mais baixa da coluna, na coluna lombar, irradia para a zona da nádega, coxa posterior e muitas vezes é sentida na zona gemelar e do pé. Muitas vezes pode também estar associada a uma sensação de formigueiro, que nós médicos chamamos como as parestesias, ou uma sensação de queimação, as disestesias, e pode também ser associada a um déficit da força na mobilidade do tornozelo ou do pé. Pode causar alguma limitação no dia-a-dia, não é? Pode causar bastante limitação no dia-a-dia, tanto pela questão da dor, que limita o doente nas suas atividades de vida diária, ou atividade laboral, ou até atividade lúdica, ou então por isto, se o sofrimento das estruturas neurológicas causar uma afetação da força muscular, o doente vai também sentir uma falta de mobilidade no tornozelo ou no pé, que o podem também condicionar nas suas atividades. Quais são os fatores de risco para uma pessoa de repente começar a ter esta dor, ou se calhar ao longo da sua vida ter aqui alguns pequenos sintomas, não é? Que já podem identificar esta dor, mas uma pessoa nunca pensar que poderá tratar-se então de dor ciática? Certo. Só, antes de mais, contextualizar que a dor ciática não tem origem unicamente na patologia da coluna vertebral. Outras localizações, como a patologia da anca, podem também levar a compressões do nervo ciático. Claro. E podem condicionar uma dor ciática. Uma dor ciática é uma dor condicionada ou pela compressão das raízes nervosas que se originam na coluna e que formam este nervo, ou então do próprio nervo em si. De facto, normalmente é maioritariamente às vezes associada à patologia da coluna, porque é se calhar a patologia mais comum. Em termos de fator de risco, o fator de risco preponderante se calhar será a doença degenerativa discal, que é
no fundo, o processo de desgaste e de envelhecimento da nossa coluna. É um processo que ocorre universalmente em todas as pessoas a partir do momento em que o nosso processo de envelhecimento se inicia. Acontece uma série de alterações de desgaste, umas pessoas de forma mais acelerada, outras menos acelerada, mas que podem levar a alterações de desgaste nas articulações da coluna e que levarão a uma compressão de alguma raiz nervosa que compõe esse mesmo nervo, o nervo ciático. Neste caso, a idade pode ser o principal fator de risco, mas há pessoas muito jovens que também têm dor ciática. Também. O envelhecimento e os fatores genéticos serão, se calhar, os principais determinantes desta entidade que depois formará, levará a um grupo de patologias um pouco extenso. Mas a nossa genética determinará mais ou menos o ritmo a que a nossa coluna desenvolverá alterações degenerativas. Claro que depois também outras situações, como alguns traumatismos, que serão eventos extraordinários na vida de uma pessoa, mas poderão levar à afetação de um disco intervertebral ou de uma articulação entre duas vértebras, poderão levar ao desenvolvimento de uma dor ciática. Mas a grande maioria das vezes é condicionada por este desgaste progressivo, determinado pelos nossos fatores genéticos, aquilo que herdamos dos nossos pais, que determinará mais ou menos o início e a progressão das queixas. Depois temos outros fatores de risco que serão mais modificáveis, o nosso envelhecimento e a nossa genética nós não conseguimos alterar, é o nosso footprint. Outros fatores, como por exemplo o tabagismo, a obesidade, a hipertensão arterial, dislipidemia, ou então as nossas atividades que desenvolvemos na nossa vida diária, sejam atividades lúdicas, sejam atividades laborais que imprimam um maior stress mecânico à nossa coluna vertebral, poderão acelerar este processo de desgaste e assim o doente desenvolver queixas mais cedo ou mais tarde. E é sempre possível identificar a causa? Boa pergunta. Nem sempre nós conseguimos identificar uma causa específica. Por vezes há compressões que são menos importantes ou menos evidentes e que não estarão completamente evidentes nos nossos exames de imagem, mas também, nesses casos, tenderão a ser coisas mais autolimitadas. Normalmente, quando é um sintoma fixo que se mantém no tempo, nós normalmente conseguimos identificar a causa através do nosso exame e de alguns exames de imagem. A história costuma ser uma pessoa que tenha uma dor ciática, normalmente tem uma história um bocado típica, um evento índice que fez despoltar a dor, às vezes mais identificável ou não. O padrão da dor é típico, a distribuição que segue ao longo do membro inferior também é uma descrição bastante típica. Nós temos alguns testes que conseguimos fazer no nosso consultório, na consulta, que são também bastante característicos deste tipo de dor, e a confirmação normalmente através de exames de imagem, sendo a ressonância o exame que nos dá a melhor caracterização destas alterações. Mas este exame de imagem, Sr. Doutor, é para diagnosticar a dor ciática, uma vez que a dor ciática é um sintoma, ou é para descartar outro tipo de patologias? O sintoma, nós diagnosticamos-lo pelas queixas do doente. Claro. A ressonância permite-nos ver se há alguma situação patológica que justifique essa dor. Exato. E que tratamento é que nós devemos propor ao doente. Exatamente. E é a ressonância magnética? Ressonância magnética, mais sim. Indicado? O exame que nos dá melhor detalhe, normalmente, não exclusivamente, temos outros exames, como por exemplo a TAC, mas a ressonância magnética dar-nos-á, se calhar, um detalhe mais específico da patologia da coluna vertebral. E quais são as causas mais comuns também? Bom, há uma série de condições, de patologias que podem levar um doente a desenvolver dor ciática. Na dor ciática, o que há é uma compressão de uma estrutura neurológica, como eu disse, que forma o nervo ciático. Agora, qualquer alteração na estática da nossa coluna que leva a uma compressão dessa raiz poderá dar uma dor ciática. Logo à cabeça, se calhar, a patologia mais comum que leva ao desenvolvimento deste tipo de queixas num doente mais jovem, uma hérnia de disco. Em doentes, se calhar, mais idosos, com alterações degenerativas mais marcadas na coluna, chamadas espondilose, mas também outras alterações, como as espondilolisteses, a estenose canalar lombar, podem levar ao desenvolvimento de dor ciática. Penso que nos trouxe uma imagem
para identificarmos precisamente um destes exames de diagnóstico, que vamos agora então colocar também para partilhar com os nossos telespectadores, e peço precisamente ao Sr. Doutor que nos explique aquilo que vamos ver já de seguida. O que é que nos diz esta imagem, Sr. Doutor? Eu trouxe estes exames, são 2 doentes vistos há pouco tempo em consulta, que exemplificam um bocadinho isto, que é patologias muito diferentes, às vezes apresentam-se com este sintoma, com dor ciática. Aqui vemos uma ressonância magnética, à esquerda temos a imagem de perfil, à direita temos cortes axiais, mas vemos que é uma doente com uma idade mais avançada, 60, 70 anos, tem alterações degenerativas marcadas da sua coluna vertebral, mas, curiosamente ou não, para nós não é tão curioso assim, porque sabemos que não há uma relação direta entre aquilo que encontramos na imagiologia e aquilo que encontramos na clínica do doente, mas esta doente, aquilo que apresentava era uma dor ciática, apesar de todas as alterações que apresenta também na sua coluna, o sintoma principal dela era uma dor ciática. Claro. E na próxima imagem? Nesta imagem temos uma patologia muito típica, muito comum na nossa prática clínica, é uma doente bastante mais jovem, vemos que a coluna apresenta muito menos alterações degenerativas, mas tem uma hérnia de disco. E a minha intenção ao trazer estes 2 exames era um bocado esta correlação, esta comparação entre uma doente com alterações degenerativas marcadas e uma doente jovem com uma coluna, apesar da hérnia nos outros níveis, praticamente saudável, e elas apresentam o mesmo sintoma. E idades, faixas etárias completamente distintas. Temos aqui o mesmo sintoma, não é? Trata-se da dor ciática, mas quando é que devemos procurar uma avaliação médica especializada? Então, a dor ciática envolve, em princípio, a compressão de uma estrutura neurológica. E isso é uma condição que, de certa forma, nos deverá trazer aqui algum alerta, claro, com o seu peso e medida, mas isso poderá ser uma situação que carecerá de algum cuidado. Se for um evento único, que seja passível de ser controlado com medicação oral, um ciclo curto até de fisioterapia, a avaliação pelo médico de família, a maior parte dos meus colegas médicos de família estão mais que habituados a lidar com este tipo de situações, conseguirão ajudar o doente a fazer a abordagem inicial e o tratamento inicial, e nesses casos não será uma situação que seja preponderante ser visto por um médico especializado em patologia da coluna. É diferente de uma situação em que se trata de um sintoma recorrente, com impacto marcado na vida do doente, que o limita na sua vida diária, na sua atividade laboral. Claro. Sobretudo se já não ceder estas medidas conservadoras à medicação que ele consegue fazer em casa, ou à fisioterapia que está a fazer, aí fará sentido ser visto por alguém especializado nesta área. Por outro lado, temos também, dividimos mais ou menos entre sinais de alarme e sinais mais emergentes. Sinais de alarme, uma dor ciática que se associa a febre, perda de peso que o doente não consegue explicar com a sua dieta, com a sua atividade, uma perda de peso, por assim dizer, involuntária, uma dor noturna ou uma dor que surgiu depois de um traumatismo. Mas aqui poderemos estar perante patologias mais graves, nomeadamente uma infecção da coluna, patologia tumoral, uma fratura. Aí o doente deverá ser visto por um médico especializado. E depois temos os sinais de emergência. Quando esta dor é acompanhada por um déficit motor, o doente começa a perder força no pé, começa a perder força ao longo da perna. Sobretudo se for um déficit progressivo, o doente inicialmente começa por sentir uma ligeira assimetria face ao outro lado, mas umas horas depois ou um dia depois, este déficit é mais grave. Se for associado a uma alteração da sensibilidade ou até uma perda total da sensibilidade na região perineal, que é a região perianal e perigenital, ou associado a alterações da continência de esfíncteres, isto poderá ser sinais de uma compressão aguda e grave dos nervos da coluna lombo-sagrada, e aí não será uma situação propriamente para consulta, mas se calhar para um serviço de urgência, e poderá ser preciso uma intervenção cirúrgica, se calhar, a curto prazo. Claro, caso a caso. Já nos deu aqui umas dicas também para o próximo tópico, o tratamento. Nos casos mais típicos, a abordagem inicial é sempre a conservadora? Quase sempre. Se não houver nenhum destes sinais
de alarme ou sinais de emergência, o tratamento inicial é conservador, costuma ser quase sempre conservador. Mesmo um doente que se apresente com uma dor ciática e tenha um déficit motor, se for uma coisa não progressiva, como eu disse há pouco, é comum nós, neste tipo de doentes, vermos uma regressão desse quadro do déficit motor com o controle da dor. A partir do momento em que a dor regride, também começa a regredir o déficit motor e o doente recupera quase completamente. Quando temos, só para completar, nós normalmente propomos um período de tratamento conservador, as guidelines dizem-nos umas 6 ou 8 semanas. Se ao fim deste período o doente não tiver tido o alívio da sua dor, mantiver o déficit motor, ou então estivermos perante os sinais de alarme ou emergentes que eu falei, aí o tratamento será cirúrgico. Mas antes de se avançar para os próximos passos do tratamento, Sr. Doutor, a cirurgia neste caso, fazer o tratamento conservador significa que a pessoa vai tendo crises e vai então tomando os anti-inflamatórios, por exemplo? Significa que essa dor vai agravando com o tempo? Estamos aqui falando de uma dor progressiva. Inevitavelmente as pessoas vão ter que mais à frente ser operadas e fazer a cirurgia, ou nem todos os casos são assim? Existem formas também de evitar então essa progressão? No caso de uma hérnia discal, por exemplo. Sim, existe. Uma hérnia discal não significa obrigatoriamente cirurgia. Claro. Nós sabemos, e dizem-nos os estudos, que a progressão normal da patologia, nomeadamente da hérnia discal, ela com o tempo ser o fragmento que está extruso, está fora do sítio dele, uma hérnia, um fragmento que está fora do disco, é ele com o tempo acaba por ser reabsorvido. Se o doente tolerar as queixas até lá, se não tiver um impacto extremamente significativo na sua vida diária, se não houver um compromisso das estruturas neurológicas que seja grave e que se possa tornar irrecuperável se o doente não for internado, é possível tratar essas condições de forma conservadora, com uma medicação nas crises, um ciclo curto de fisioterapia e vigiar o doente. Claro. Nestes casos está indicado também a prática do exercício físico? Sim. Sim. A musculatura é o suporte, a musculatura do que nós chamamos o core, que é a musculatura abdominal, dorsolombar, nádegas e coxas, é o pilar da nossa coluna vertebral e é a receita para a saúde da nossa coluna. Um doente que tenha doença conhecida da sua coluna, que tenha sintomatologia associada à coluna, deve, pelo menos fora dos períodos de crise, tratar da saúde da sua coluna, reforçar a musculatura que a envolve, porque essa é o seu suporte. Claro. Portanto, deixamos agora aqui a abordagem conservadora, se entretanto não resulta ou deixou de funcionar, vamos para a cirurgia, Sr. Doutor. Em que casos e em que consiste? Como falamos há pouco, o tratamento é muito diverso, porque a patologia também é muito diversa. Pegando no exemplo da hérnia de disco, eu normalmente aconselho os meus doentes que é, se a dor estiver controlada, não houver um déficit neurológico que não seja permanente ou constante, não temos por que o operar. A partir do momento em que começa a afetar muito a sua vida diária, podemos pensar na cirurgia. Nós hoje temos abordagens, a cirurgia de coluna tem evoluído muito, as técnicas são muito diferentes hoje em dia, e nós hoje em dia temos abordagens minimamente invasivas em que o doente é operado num dia, tem alta no mesmo dia ou no dia seguinte, e o período de recuperação é relativamente rápido, o regresso à atividade laboral e às atividades lúdicas é relativamente rápido, por isso costumo dizer que não deixar que isto afete demasiado a sua qualidade de vida por não querer ser operado, porque temos soluções que felizmente não vão mudar assim tanto o seu curso de vida e o tratamento é relativamente simples. Por outro lado, doentes com patologia mais grave, colunas mais degeneradas, poderão não ser tão candidatos a este tipo de abordagens menos invasivas, poderão precisar de uma cirurgia mais extensa, sobretudo quando há compressão não só de uma raiz da coluna, mas mais do que uma. Poderemos precisar de abordagens mais extensas e serão cirurgias um bocadinho mais complexas e também com um período de recuperação um bocadinho mais prolongado. Ainda assim, apesar da evolução da técnica, as pessoas têm sempre alguma resistência, algum receio, não é? Quando se fala de uma cirurgia à coluna. Claro. A cirurgia da coluna não diria que está envolta em alguns mitos, mas mudou muito nos últimos anos.
tanto os instrumentos técnicos como as técnicas que foram, entretanto, desenvolvidas, assim como as vias de abordagem, isto é, a forma de nós chegarmos à coluna vertebral, tem evoluído muito nos últimos anos. E com efeito, nós conseguimos, muitas vezes com agressão mínima, com agressão cirúrgica mínima, tratar o doente e ter um alívio bastante rápido das queixas do doente, daí não justificar o doente estar a perder imensamente a sua qualidade de vida com medo de uma cirurgia, se a solução for relativamente simples e com bastante segurança. Imagino que é tudo explicado, não é? O que é que vai acontecer e uma anestesia para que a pessoa não tenha dor e depois volta então para casa em segurança. Quais são os riscos, Sr. Doutor, se uma pessoa de facto também tiver dor ciática e deixar prolongar-se no tempo e não fizer os tratamentos devidos, para além do impacto na qualidade de vida? Poderá agravar-se? O que é que pode acontecer? Depende muito da patologia que está por trás. No caso de uma hérnia de disco, como falamos há pouco, se não houver um déficit neurológico instalado, a tendência natural é que esse fragmento herniário acabe por ser reabsorvido e o doente até tenha espontaneamente resolução das suas queixas. Num caso de uma alteração degenerativa mais avançada, a artrose da coluna, em que as raízes nervosas são apertadas não por um fragmento que está extruso, mas porque estão completamente apertadas por osso e por ligamento decorrente desse processo artrósico da coluna, nós deixarmos progredir esta situação poderá levar a um déficit neurológico que, se não for tratado, poderá não ser completamente reversível quando for tratado. E a progressão da dor também poderá ser um fator que afetará a recuperação da cirurgia. Nós sabemos que um fator previsível da dor que o doente sente no pós-operatório também é a dor que se sente no pré-operatório. Por isso, um doente que é operado já no limite da sua dor tem menos probabilidade de ter uma recuperação, pelo menos total, da dor depois da cirurgia do que um doente que é operado numa fase ainda assim um pouco mais controlada. Claro, e esses são os principais riscos. Agradeço imenso a sua presença e explicação sobre dor ciática neste programa. Muito obrigada. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada. Contamos então com o Dr. Sérgio Pita, médico ortopedista com diferenciação na coluna, no grupo Trofa Saúde, Hospital de Gaia Ovar e São João da Madeira. Agora disponível também para ouvir todas as suas questões relacionadas com este assunto, dor ciática, ou também outras que digam respeito a esta área da medicina, ortopedia. Deve-se inscrever através do número de telefone 22 508 3297 ou também do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Depois abrimos portas para que possa então participar e aqui esclarecer todas as suas questões. Até já.